Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre o assunto do tópico 1 do conteúdo de analista administrativo da Prefeitura de Inhumas. Lembrando que essa aula pode ser útil para algum outro concurso que o Instituto Verbena for organizar, cujo edital seja parecido com esse, tá pessoal? Então essa aula não se restringe apenas à Prefeitura de Inhumas, mas ela está sendo aí baseada nesse edital, ok? Então, esse tópico 1 aqui, teorias de administração. Então, são 6 teorias diferentes que tem aqui nesse conteúdo programático. A gente vai estudar cada uma delas. Vamos resolver também uma questão para cada uma dessas teorias. Peguei várias questões da UFG, tá? Eu só não encontrei questões da UFG sobre essa teoria estruturalista, mas de todas as outras a gente encontra questões aí da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Verbena. Se você tiver interesse em ser meu aluno ou minha aluna, entre em contato comigo no meu WhatsApp que você vai ter acesso ao restante do material. Aqui eu só deixo a videoaula, tá? Se você quiser acesso aos materiais teóricos, à lista de questões e outras videoaulas que eu não vou colocar aqui no YouTube, tá? Porque eu não vou colocar todas as videoaulas de todos esses 14 tópicos, só vou colocar algumas aulas, tá? Entre em contato comigo no meu WhatsApp, que eu vou te explicar como funciona, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui esse tópico 1. Vamos lá então, pessoal. Essa aula, eu dividi ela, então, em 6 assuntos, conforme está no conteúdo programático, tá? Eu só vou abordar as teorias que estão aqui nessa ementa. Lógico que não são somente essas teorias de administração, a gente tem algumas outras, por exemplo, teoria contingencial. Ela não está expresso aqui, tá? Mas se de repente, se a banca colocasse de modo aberto, aí a gente teria que estudar a teoria contingencial também. Mas aqui ela só delimitou nessas 6, então a gente vai estar extremamente coerente com o que está no conteúdo programático, tá? Bom, vamos começar então. Vamos começar pela teoria 1, que é a teoria da administração científica. Essa teoria e a teoria clássica também, que é essa daqui, tá? São as mais cobradas em provas, não só da UFG, mas também de outras bancas, tá? Mas vocês sabem que aqui o nosso foco é na banca Instituto Verbena, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender o que é a administração científica. Então, a administração científica nada mais é do que o estudo dos tempos e movimentos, tá, pessoal? Então, essa teoria. Normalmente, as bancas, elas tentam te perguntar assim, qual que é o teórico que está por trás dessa teoria? É uma pergunta muito comum, tá? Não precisa querer entender tudo sobre a teoria, basta você entender do que ela se trata, né? Ou quais são as características principais dela, que você vai conseguir acertar em questão em prova. Então, o que eu acho muito, muito importante que vocês memorizem sobre a administração científica? É exatamente o principal expoente dela aqui, que é o Taylor, tá? Então, sempre que falar em administração científica, automaticamente você vai associar com o Taylor. E sempre que falar na teoria clássica, você automaticamente vai fazer associação com o Fayol, tá bom? Então, grava. Falou de teoria clássica, você vai lembrar do Fayol. Falou da teoria da administração científica, você vai lembrar do Taylor. Só isso já vai te garantir muito acerto em questões de prova aí. Se você de repente usa um site de questões e tal, você vai ver. Só sabendo isso aqui, você já consegue associar. Então, científica, Taylor, clássica, o Fayol. A administração científica, tá? Ela trata do homem econômico, ok? E na teoria clássica, ela fala do homem econômico também. Então, as duas, elas falam do homem econômico, tá? Vocês vão ver, é muito comum isso nas teorias, né? Falar do homem econômico. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Homem econômico, aqui na teoria das relações sociais, das relações humanas, aliás, é o homem social. Aí na teoria estruturalista, você fala do homem organizacional. Na teoria sistêmica, você fala do homem funcional, tá? Então também é importante vocês saberem diferenciar. Então, sempre que falar de administração científica ou da teoria clássica, sempre homem econômico. Outra coisa importante da administração científica, que a ênfase é nas tarefas, tá? Ou seja, no dia a dia ali, na operação da empresa.
A teoria clássica, por sua vez, a ênfase é na estrutura da empresa, tá? Então tá aqui, ó. A ênfase da teoria clássica é na estrutura. Então sempre vocês têm que fazer esse contraponto entre a administração científica e a teoria clássica. A banca ela vai querer te pegar nisso, tá? Então a clássica, a ênfase na estrutura, na organização ali, no organograma da empresa. Já a administração científica, a ênfase é nas tarefas, tem mais a ver com o fluxograma, o fluxo das operações ali, beleza? Então é isso. Então aqui na administração científica é feito aí o estudo dos tempos e movimentos, tem uma ênfase maior na produtividade dos funcionários. Outra coisa importante na administração científica é da base para o topo, tá? Então a ênfase é aqui da base para o topo, ou seja, é bottom up, de baixo para cima, tá? Então, isso aí também é outra coisa, porque na teoria clássica é o contrário, tá? Aí na teoria clássica é o top down, ou seja, é do topo para a base, certo? Então, as bancas também vão querer fazer esse pega com você. Na teoria clássica, você estuda as funções do administrador, né? Lembra que a gente estuda lá no POC3, né? Que na verdade ela depois se transformou no PODC, né? Mas aqui na teoria clássica você fala do prever, você fala do organizar, você fala do coordenar, você fala de comandar e você fala de controlar, ok? E que depois isso aqui, né, virou o quê? Virou planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Então, basicamente, a gente troca, né? Então, esse coordenar e comandar vira dirigir, né? Vira um só. E o prever vira planejar, né? Mas aqui você fala do POC3 e aqui você fala do PODC. Também é importante vocês tomarem cuidado com isso, porque a banca pode querer te pegar, né? Essa segunda aqui é uma decorrência da teoria clássica, ou seja, isso aqui é da teoria neoclássica, tá? O PODC é da teoria neoclássica, tá? É da teoria mais moderna da administração. O POC3 já tem a ver aqui com a teoria clássica de administração. Show? Então tá aí. Enfoque mais normativo e prescritivo, a ênfase na estrutura, as funções que a gente acabou de colocar aqui, na verdade não é planejar, é prever, tá? É prever, ok? É o POC3. Firewall top-down, unidade de comando, então você se reporta a um único superior imediato ali, show? É isso, tá? E aqui na administração científica você também tem um estudo da fadiga humana. Vamos resolver questões aqui. Questão 1. Abordagem da organização de baixo para cima, que eu falei? Bottom up, ou seja, de baixo para cima. Isso tem a ver com a administração científica, entendeu? E das partes para o todo, a preocupação com a análise e a divisão do trabalho são aspectos característicos da corrente. Então, essa corrente aí tem a ver com a administração científica, tá bom? Baixo para cima, administração científica. Cima para baixo seria a teoria clássica. Vamos resolver questões aqui, mais uma, essa questão 2, ela fala assim, ó. Segundo Maximiano, Fayol é um dos contribuintes mais importantes no desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos. Fayol está ligado diretamente a. Então, falou Fayol, automaticamente você associa com a teoria clássica. Se falasse Taylor, aí você associaria com a administração científica, tá bom? Então toma muito cuidado para você não confundir Taylor e Fayol. Vamos estudar agora a teoria das relações humanas. Aqui você trata da motivação e a satisfação no trabalho. Você fala de grupos informais. O homem, aqui é o homem social. Uma experiência muito famosa aí, né, que o pessoal, as questões adoram abordar, né, é sobre a experiência de Hawthorne, uma experiência realizada em Hawthorne, né, que foi feito lá, um estudo para ver se a luminosidade, isso interferiria
na produtividade dos funcionários, enfim. Aí aqui o principal expoente dela é o Elton Maio, o trabalho em equipe, né? Então você reforça a importância de se trabalhar em equipe, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Vocês têm que lembrar. Falou da teoria das relações humanas, principalmente lembrar que é do Elton Maio, que foi feita a experiência de Hawthorne, o homem social, e estuda aí a motivação e a satisfação no trabalho, tá? Questão 3, ó. A experiência de Hawthorne, na qual foi verificado o poder dos grupos nas organizações, foi realizada por Elton Maio na teoria. Então, teoria das relações humanas, tá? É só você não confundir aí, tá? Saber associar. Isso aí é peça-chave para você acertar a questão em prova. O tópico 4 aqui fala da teoria da burocracia. Então, a burocracia, a gente vê falar muito corriqueiramente, né? A burocracia e tal. Mas, na verdade, a burocracia, ela foi instituída como um meio para melhorar os processos internos das organizações, tá? Então, apesar de existir hoje um aspecto meio pejorativo, né? Quando você fala que algo é muito burocrático, algo muito moroso, algo muito demorado, isso na verdade tem a ver com as disfunções da burocracia. Quando você fala das características da burocracia, ela não tem esse viés negativo. Na verdade, ela foi instituída como uma forma de melhorar mesmo, de ser algo bacana. Mas infelizmente existem esses efeitos colaterais que acabam tornando a burocracia algo muito ruim aos olhos das pessoas, né? Mas a burocracia, quais são as características dela? Então, você tem a impessoalidade. Então, muito do que a gente vê hoje na administração pública veio da teoria da burocracia, tá? Ou seja, você não privilegiar ninguém em razão do seu cargo, em razão de repente de ser parente de fulano, de ciclano, não. A impessoalidade, ela trata todos de maneira igual, pelo menos tenta, né? Então, você tem aí o formalismo, ou seja, um apego muito grande às regras e aos padrões. Então, as coisas têm que ser feitas ali conforme a lei, em sentido estrito. Você não pode ter nenhum tipo de desvio ali, né? Enfim. O principal expoente aqui é o Max Weber, tá, pessoal? Então, sempre falar burocracia, você associa ao Max Weber. Profissionalismo. Então, você tem aí a instituição dos concursos públicos na administração pública. Então, para você, de repente, fazer parte aí de uma carreira dentro do serviço público, você precisa ser admitido, né? Tem que dar ali para você uma condição para você prestar uma prova e aí, por meritocracia, você acaba sendo selecionado para ocupar aquela vaga, né? Então, transformar as coisas, deixar elas mais profissionais. Hierarquia funcional, de autoridade. Então, você tem ali pessoas, tem chefe, tem ali os seus subordinados. Divisão do trabalho, né? Algo que a gente vê que tem ali na teoria da administração científica, né? Despersonalização do relacionamento. Então, a sua relação com outros profissionais é meramente ali de acordo com o cargo, né? Não tem a ver com relações, de repente, de amizade, de parentesco, né? Então, você despersonaliza o relacionamento. Então, todas essas características a gente percebe aí na teoria da burocracia. Vamos resolver essa questão aqui. O sistema caracterizado pela divisão do trabalho com uma hierarquia altamente definida, regras e regulamentos impessoais e que propõe um tipo ideal de organização é denominado de. Então, como a gente viu, né, isso tem a ver com a teoria da burocracia. Então, todas essas características, divisão do trabalho, hierarquia, regras e regulamentos e pessoais, isso tem a ver com burocracia, tá bom? Tópico 5 fala sobre teoria estruturalista. Então, sempre que você vê aqui, ó, um jeito de você gravar qual que é o homem que tem a ver com a teoria estruturalista, você vai lembrar que a estruturalista tem 14 letras, tá? São 14 letras ao todo aqui. E o organizacional também tem 14 letras, tá vendo? Então, se falar em homem organizacional, você sabe que é estruturalista, pois ambas têm 14 letras. É um jeito besta aí de você memorizar, mas que ajuda muito na hora da prova, né? Se a banca de repente perguntar, a teoria estruturalista ela é qual? É homem econômico,
é homem social, é homem organizacional. Você vai lembrar que é homem organizacional, tá? Então, ela é uma soma aí da teoria clássica com a teoria das relações humanas e a teoria da burocracia. Ela tem uma análise intra e interorganizacional, ou seja, uma análise interna e também uma abordagem mais externa. Ela fala de interdependência entre as partes, ou seja, as partes elas interagem entre si. A integração do ambiente interno e do externo, então existe ali sempre uma troca, né, entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo dentro da empresa. Então, uma coisa interfere na outra. E preocupação não apenas com as organizações industriais, mas também hospitais, escolas, etc. Porque, normalmente, essas teorias que a gente estuda, elas têm um viés muito mais voltado para essas empresas mais industriais, né, fábricas. Aqui não, aqui você também tem uma abordagem voltada para organizações de outros tipos. Vamos ver essa questão 5, ela fala o seguinte: a teoria administrativa que se relaciona à múltipla abordagem com enfoque na organização formal e informal e análise intra-organizacional e interorganizacional é denominada, então, como a gente falou, isso aí tem a ver com a teoria estruturalista, tá bom, pessoal? E para finalizar, a teoria sistêmica. O que fala a teoria sistêmica? A teoria sistêmica, um jeito de você também gravar, né, qual que é o homem da teoria sistêmica, você vai ver que aqui, ó, sistêmica são 9 letras, tá? O funcional também tem 9 letras. Então, se falar em homem funcional, você automaticamente associa com a teoria sistêmica, pois ambas têm 9 letras. É um jeito de você gravar isso aí, tá? A teoria sistêmica, ela trata dos sistemas abertos. Ela também, assim como na teoria estruturalista, ela fala que tem uma influência direta do ambiente externo dentro da organização. Ela fala da interdependência entre as partes. E o principal teórico dela aqui é esse Bertalanffy, ok? Vamos ver essa questão 6 para finalizar. No final dos anos 1930, o cientista Ludwig von Bertalanffy idealizou a teoria geral dos sistemas, que serviu de base para a teoria dos sistemas na administração. Essa teoria administrativa mudou a forma como as organizações eram vistas em função da essência do pensamento sistêmico, que é a ideia, aí vamos ver, de que as organizações devem ser analisadas de cima para baixo. Não, isso aqui já tem a ver com a teoria clássica, né? De ações dos superiores com características autoritárias em função do comportamento tradicional dos funcionários. Tem nada a ver, a gente não viu isso aqui, né? De que as decisões organizacionais devem ser tomadas, né? Que ficou separado, mas é tomadas em função das contingências. Na verdade, essa teoria aqui seria a contingencial, né? Contingencial, só que igual a gente viu lá no conteúdo programático, não tem a teoria contingencial, portanto, a gente vai estudar somente o que está lá. E, letra D, de elementos que interagem e formam conjuntos para realizar objetivos. Exatamente, letra D é o gabarito, né? A gente viu aqui, né, que existe uma interdependência entre as partes, existe uma influência do ambiente externo, né? Então, realmente, os elementos interagem e formam conjuntos para realizar objetivos. É aquela questão de somar, né? A soma das forças é maior do que elas de forma isolada, né? Então, quando você pega vários indivíduos ali e somam, você consegue ter, né, um resultado muito melhor do que somente cada um trabalhando por si só. Entendeu, pessoal? Então, é isso que fala a teoria sistêmica, e com isso a gente encerra essa aula aqui sobre as teorias de administração, igual está aqui no conteúdo programático. Se você for fazer para esse cargo, eu já estou elaborando esse material voltado aqui para a Prefeitura de Inhumas. Novamente, essa aula pode ser assistida aí, de repente, você que vai fazer outras provas do Instituto Verbena, ou até mesmo de outras bancas que não seja o Instituto Verbena, tá? Essa aula vai servir também, só que a nossa ênfase está nesse conteúdo especificamente, tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos, valeu demais, bons estudos e até a próxima.